Oi, gente, eu vou estar aqui meu dia a dia com vocês. E eu, gente, vou viajar. Aí eu vou ficar uma semana nesse lugar e eu vou dublar a palavra. Ou vocês tanto desculpe, porque vocês tentam fazer livro labial. Ou vocês esperem chegar lá, que eu vou fazer parte 2. Aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou falar aqui, então fiquem ligados. Aqui, ó. Já foi, né? Então, inclusive, gente, eu acabei de comer um bombom que tava aqui no carro. E aí, só que depois disso, eu tive que pausar o vídeo por causa que meu pai, ele perguntou de onde eu tirei o bombom. Aí a gente comecei a rir do nada. E a gente tá acabando de passar pelo túnel. Então, gente, 8 horas eu volto. 8 não, 9. Eu vou ficar fazendo vídeo. Um beijão.